pessoal, boa tarde a todos. Já todos tomem assento, agradecer a presença de todos, já está aqui do meu lado, o professor Luiz Roberto Barroso, vou pedir para compor a mesa com a gente aqui, até pela inusitada da visita e pela honra, o ministro Horácio Sena Pires, da ST, e o conselheiro Altino Pedroso, do CNJ. Por favor, cada um aqui, para nos honrar com a sua ilustre visita, e ao mesmo tempo também saudá-los pela... Quer dizer, o Horácio já é um frequentador maior da ANAMATRA. O Altino, acho que é a primeira vez que está vindo na sede, mas é uma honra também. Então, essa mesa, professor Barroso, que você pediu. Quero destacar aqui a presença da Daniela Landim, que é vice-presidente da NPT, do Henrique Calandra, nosso colega, presidente da APAMAS, lá de São Paulo. A APAMAS só pode ser de São Paulo, desculpe. Stefânia Viveros, presidente da OAB do Distrito Federal, da Associação do Distrito Federal. Luiz Salvador, presidente da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Se eu esqueci mais alguém aqui, doutor Cláudio Brandão, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, doutor Zé Carlos Cossenzo, presidente da CONAMP, da boca de ter boa memória, o presidente da CONAMP, doutora Geralda, foi presidente do Tribunal da 24ª Região, juíza nossa colega, doutor Ribamar, presidente da Matra 10, doutor Marco Freitas, presidente da Matra 24ª Região, outros colegas, Marco Freitas, eu corrigi, e entre outros que estão aqui presentes, agradecer a presença de todos, dizer que para a ANAMATRA é uma honra receber aqui o professor Barroso, um dos mais renomados constitucionalistas brasileiros, sem sombra de dúvida, advogado desde 1981, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, meu conterrâneo, portanto, mestre em Direito pela Yale Law School dos Estados Unidos, além de ser livre docente e doutor em Direito Público também pela UERJ. Na vida docente, é professor titular de Direito Constitucional da UERJ, graduação e pós-graduação, de Direito Constitucional Econômico nos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e professor conferencista em diversos cursos de pós-graduação do país. Também é associado internacional da American Bar Association e da American Society of International Law. Luiz Roberto Barroso foi membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça e atualmente ainda é membro de diversas comissões do Ministério na elaboração de anteprojetos de lei. Autor de livros e artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. O professor Barroso é ainda diretor-geral da revista Direito do Estado e membro do Conselho Editorial da revista trimestral do Direito Público do Anuário de Direito Constitucional Latino-Americano e da revista de Direito Público Econômico. Todos sabemos que, recentemente, o Dr. Barroso atuou nos julgamentos que permitiu o uso de células-tronco no Brasil e também é advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde na ação de descumprimento de preceito fundamental 54, em que se discute a interrupção da gestação de fetos anencéfalos. Quando a ANAMATRA decidiu comemorar os 20 anos da Constituição, sim, porque temos motivos para comemorar, porque a Constituição brasileira, completando 20 anos, se insere definitivamente na história deste país. Talvez um dos períodos, o maior tempo de período amplamente democrático que o Brasil vive, a Constituição tem vigência. Nós não poderíamos nos furtar de ouvir um dos maiores especialistas da Constituição, e certamente o nome do professor Barroso foi o primeiro que nos surgiu pela modernidade da sua abordagem, sempre em relação à Constituição, pela atualização dos seus debates e pela sua atuação sempre eficaz na provocação do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, sobre questões as mais polêmicas. Portanto, professor Barroso, é uma honra para a ANAMATRA tê-lo aqui conosco, é uma honra para o Brasil ter uma Constituição vigindo há 20 anos, apesar das 60 emendas, mas que nos dá a certeza de que o Brasil trilha o caminho do Estado Democrático de Direito, e o presente que nós poderíamos dar para a Constituição e para os nossos associados é a sua presença na nossa associação e essa palestra que todos estarão assistindo pela internet, que depois ainda vai continuar disponível na internet, no site da internet da ANAMATRA, para quem puder ouvir. Muito obrigado pela sua presença e vou a palavra ao professor Luiz Roberto Barroso. Caro presidente, doutor Cláudio José Montesso, meus
eminentes companheiros de mesa, ministro Horácio Sena Pires e Altino Pedroso dos Santos. Me permito registrar a presença da presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, doutora Estefânia Viveiros, e do doutor José Carlos Cossenso. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre os 20 anos da Constituição: democracia, poder judiciário e interpretação constitucional. Todos os meus sentimentos a propósito da celebração desta data são bons, exceto talvez um, meu caro presidente, é que quando a Constituição foi promulgada, eu era normalmente apresentado como um jovem professor de direito constitucional. E os anos não passam em vão, e hoje em dia eu acho que eu já sou um dos decanos dos professores de direito constitucional no Brasil. E a propósito de decano, eu me lembro de uma história que gosto de contar, que envolveu efetivamente o decano dos professores de direito constitucional no Brasil, que é o professor Paulo Bonavides, que é um homem já quase nonagenário, mas ainda com grande vitalidade física e intelectual, e é uma referência para o direito público brasileiro. E ele me narrava que estava num aeroporto, que é a vida que a gente leva sempre em algum aeroporto, e veio na direção dele um senhor já de idade muito avançada, andando com dificuldade, apoiado numa bengala, e dirigiu-se até ele e disse: "Professor Paulo Bonavides, eu fui seu aluno." Eu disse: não deve haver algum engano. Pois bem, a história que nós vamos aqui contar e, de certa forma, celebrar é a história, a meu ver, de um vertiginoso sucesso. De modo que, ao iniciar esta exposição e lançando um primeiro olhar sobre a Constituição de 1988, a primeira coisa que me ocorre dizer é que ela serviu muito bem ao Brasil nesses últimos 20 anos. Este primeiro lance de olhos já revela duas características, dois atributos que mudaram o modo como se pratica a vida política no Brasil. Em primeiro lugar, a Constituição de 88 fez uma transição bem sucedida de um Estado autoritário, intolerante e muitas vezes violento para um Estado democrático de direito. E fizemos uma travessia extremamente bem sucedida e colhemos resultados melhores, talvez, do que os nossos vizinhos mais próximos que haviam passado por vicissitudes semelhantes. E o segundo ponto que salta aos olhos a esse primeiro lance de vista é que a Constituição de 88 proporcionou ao Brasil o mais longo período de estabilidade institucional da nossa história. Foram 20 anos e não foram tempos banais. Nós vivemos a destituição de um presidente da República, nós vivemos crises políticas no legislativo marcantes, como a dos anões do orçamento, a do painel do Senado, atravessamos a crise do mensalão, e o que houve de mais notável nesse período é que em nenhuma dessas situações ninguém cogitou de outra solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Para os mais jovens, isso pode parecer natural e óbvio, mas para os mais antigos, como nós, esta é uma instigante novidade em um país cuja história constitucional é marcada por golpes, contragolpes, quarteladas e quebras sucessivas da legalidade, como bem lembrava o nosso presidente logo ao início da sua exposição. Apenas para fazer um corte cronológico, a partir de 1930, nós tivemos a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, a Intentona Comunista de 35, o golpe do Estado Novo de 37, a destituição de Getúlio Vargas em 45, o suicídio de Vargas em 54, abortando o golpe que estava em curso, as rebeliões de Jacareacanga e Aragarças contra Juscelino Kubitschek,
o veto dos ministros militares à posse de João Goulart em 61, quando da renúncia do Jânio Quadros, o golpe militar de 64, o ato institucional número 5 em 68, o golpe dentro do golpe, que foi o impedimento da posse do vice-presidente Pedro Aleixo em 69, de modo que a história brasileira é uma história de desrespeito frequente à legalidade constitucional. E por esta razão é impossível exagerar o sucesso institucional representado pela Constituição de 1988. Nessa matéria, só quem não soube a luz, ou só quem não soube a sombra, é que não reconhece a luz que é viver sob instituições democráticas. Após esse primeiro lance de vistas, e ainda procurando enfatizar os aspectos positivos da Constituição de 88, é possível assinalar que ela realizou os dois papéis mais importantes que cabem a uma Constituição. Em primeiro lugar, ela organizou e limitou o poder político no Brasil, promovendo, na medida possível e em meio às circunstâncias brasileiras e latino-americanas, um estado de coisas de equilíbrio e harmonia entre os poderes. E, em segundo lugar, a Constituição de 1988, que trouxe para o início do seu texto o título dedicado aos direitos fundamentais, ela conseguiu dar centralidade aos direitos fundamentais e estabelecer uma cultura de promoção e de respeito aos direitos fundamentais. Em matéria de direitos individuais e políticos, isto se afigura inegável. Nós vivemos já há mais de 20 anos sob um regime de liberdade de expressão, de liberdade de associação, de direitos de participação política, de votar e de ser votado. De modo que neste domínio, neste binômio, direitos individuais e direitos políticos, nós estamos muito bem. E no domínio dos direitos sociais, que mais de perto diz respeito à magistratura do trabalho, embora não tenhamos percorrido a distância desejável, penso que certamente caminhamos, na medida do possível, na direção certa. E às vezes o rumo certo é mais importante do que a velocidade. E o Brasil, nesses 20 anos, tem indicadores extremamente positivos em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de assistência social. Portanto, penso que também neste capítulo mais tormentoso dos direitos sociais, esses 20 anos podem simbolizar também uma história de sucesso. Quando eu digo que nós desenvolvemos uma cultura de centralidade dos direitos fundamentais, de centralidade, na verdade, da dignidade da pessoa humana, que é o grande valor a partir do qual se irradiam os direitos fundamentais, eu, evidentemente, não estou cultivando nem vendendo ilusões. O fato de termos criado uma cultura de direitos fundamentais não quer dizer que tenhamos realizado efetivamente em plenitude os direitos fundamentais no Brasil. Pelo contrário, nós temos déficit de educação, temos déficit em saúde, temos déficit em habitação, temos déficit em segurança pública. A quantidade de mortos por homicídios no Brasil, a média anual de homicídios no Brasil é superior à dos países em guerra, o que revela uma conflagração social e uma dificuldade de lidar com esse problema, que não é uma questão estritamente de segurança pública, mas uma questão também de inclusão social. Portanto, a celebração da centralidade dos direitos fundamentais não é a celebração de uma vitória plena, mas a celebração de uma vitória moral, eu diria. A ideologia dos direitos fundamentais, ela conquistou corações e mentes. E uma ideia leva um tempo, muitas vezes, razoavelmente longo, desde quando ela conquista os corações e mentes até o momento em que ela se realiza efetivamente na prática do dia a dia, na prática da vida
estatal. Portanto, eu penso que estes são aspectos positivos que se podem assinalar neste primeiro lance de vista sobre a Constituição de 88. Transição democrática bem-sucedida, estabilidade institucional, poder limitado e a criação de uma cultura fundada nos direitos fundamentais. É possível, no entanto, olhar para a Constituição também com um olhar crítico severo e aí encontrar um conjunto relativamente importante de defeitos. A começar pelo fato de que se trata de uma Constituição excessivamente analítica, que em muitas matérias desce ao casuísmo detalhista totalmente impróprio para uma Constituição, além de ser também uma Constituição em muitos domínios excessivamente corporativista. De modo que eu acho que a Constituição brasileira, ela em muitas matérias se perde no varejo das miudezas e trata de temas que deveriam ter sido deixados para o processo político ordinário. Eu não estou falando nem dos direitos trabalhistas, nem de direitos fundamentais, porque não acho que a constitucionalização analítica desses direitos seja um problema, pelo contrário. Eu estou me referindo ao tratamento minucioso do sistema tributário, do regime jurídico de direito administrativo de servidores, das questões relacionadas à previdência social, em que a Constituição é extremamente minudente, trata de temas demais e trata desses temas com um grau excessivo de detalhes. É bem verdade que se pode dizer, em favor da Constituição, que o contexto em que ela foi aprovada levou em ampla medida a esta constitucionalização ampla. Os mais antigos lembrarão que os corredores da Assembleia Constituinte naqueles idos de 87 e 88 eram um espetáculo antropológico. Ali havia juízes, membros do Ministério Público, garimpeiros, prostitutas, militares, donos de cartório, índios, todo mundo estava em busca do seu dispositivo na Constituição, se possível com uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, mas se não fosse possível, servia até mesmo uma norma programática. A verdade é que não estar na Constituição era uma derrota quase definitiva para qualquer setor organizado naqueles idos de 87. E isso explica não só esse tom, em alguma medida, corporativista da Constituição, como este caráter analítico em que as matérias estão todas lá. Esse caráter analítico, ele traz algumas desvantagens. Primeiro, sobre o imaginário das pessoas, que passa a supor que tudo pode e deve estar na Constituição. Eu me lembro que logo depois da Assembleia Constituinte eu participei de um evento em Vitória e ali se produziu um volume que eu tenho na biblioteca do meu escritório de casa que fala O Espírito Santo na Constituição. E eu me lembro que a minha mulher, que não é do ramo jurídico, entrou pouco depois da Constituição no meu gabinete de trabalho, leu lá O Espírito Santo na Constituição. Você tem razão, puseram de tudo mesmo. Não, não é isso que quer significar este livro, mas o imaginário das pessoas passou a supor que tudo poderia ter lugar na Constituição. Há um grande inconveniente nisso, já ressaltado pelo nosso presidente da ANAMATRA, Dr. Cláudio José. É que, na medida em que você constitucionaliza muitas matérias, você faz com que a política ordinária seja exercida em grande medida, não por leis ordinárias, mas por emendas à Constituição. Como muitas matérias ordinárias foram constitucionalizadas, a política ordinária no Brasil acaba se fazendo, em ampla medida, por emendas constitucionais. É esta a explicação para as nossas 62 emendas, 56 emendas constitucionais e as 6 emendas de revisão. E há um inconveniente nisso. Aliás, há dois. Primeiro, que
emenda sucessiva, a reforma sucessiva da Constituição, desnatura um pouco o papel da Constituição, que é abrigar os valores que têm vocação de permanência e não a rotina da vida. Mas há uma segunda inconveniência, é que a constitucionalização excessiva, ela dificulta a governabilidade. Por qual razão? É que, como regra geral, nos países democráticos, os partidos políticos vitoriosos nas eleições governam com maiorias simples, que é o quórum necessário para a aprovação de leis ordinárias. Mas no Brasil, como a política ordinária acaba tendo que se fazer por intermédio de emendas à Constituição, governar exige a composição de maiorias qualificadas de 3/5, que é o quórum necessário, 3/5 de cada casa do Congresso, que é o quórum necessário para a emenda constitucional. De modo que a necessidade de construir essas maiorias hiperqualificadas é uma das causas das relações nem sempre totalmente republicanas que se estabelecem entre executivo e legislativo. É pela dificuldade de construção de maiorias de 3/5 para a aprovação de emendas constitucionais. De modo que eu penso que a crítica mais severa que se pode fazer à Constituição de 1988 é a de ter constitucionalizado matérias que deveriam ter sido deixadas para o processo político majoritário, com isso comprometendo a estabilidade do texto constitucional e dificultando a governabilidade. Eu gostaria de enfatizar que, quando me refiro à constitucionalização excessiva e a detalhamento excessivo, eu não estou me referindo às grandes conquistas sociais que, em um país pobre, devem ser incluídas, sim, na Constituição como tarefas do Estado, quer a proteção em muitas áreas relacionadas ao direito do trabalho, quer as garantias relacionadas à educação, quer as garantias relacionadas à saúde. Uma das críticas que se fazem à Constituição é que ela é uma Constituição extremamente onerosa para o país, porque comete muitas tarefas ao poder público. E, embora reconhecendo que isso seja verdade, e talvez reconhecendo que algumas pudessem não estar lá, a verdade é que o compromisso da Constituição de 88 com a inclusão social, com a assistência social, com um projeto de saúde pública, um projeto abrangente e generoso de inclusão social na saúde pública, estes são deveres que um Estado democrático com população ainda majoritariamente pobre tem que ter. Porque se a Constituição não tiver nenhum compromisso com os mais pobres, ela acaba sendo apenas um conjunto de regras pelas quais os poderosos se alternam no poder. De modo que a Constituição tem sim que prever tarefas de inclusão social para o Estado. De modo que a crítica à constitucionalização excessiva é procedente. A crítica à Constituição, que tem este projeto ambicioso de inclusão social, certamente era uma crítica improcedente. É uma visão da Constituição como um projeto da classe dominante e não como um projeto de inclusão social. Feitas essas observações gerais, ressaltando os aspectos positivos majoritários e negativos sobre a Constituição de 1988, eu gostaria de comentar muito brevemente o desempenho das instituições, do Executivo e do Legislativo, para concentrar o terço final da minha exposição no Poder Judiciário e nas transformações ocorridas no direito constitucional, no direito em geral e na interpretação jurídica ao longo dos 20 anos, dos últimos 20 anos. E procurar demonstrar que uma revolução profunda e silenciosa aconteceu por aqui. Portanto, passo a comentar muito brevemente o que foram esses últimos 20 anos na perspectiva de cada poder. E agradeço aos organizadores que tenham me convidado para falar sobre os 20 anos que já passaram. Eu teria mais dificuldade se tivesse que falar
sobre os próximos 20 anos e tentar fazer um prognóstico dos próximos 20 anos. Eu gosto de registrar que eu sou ruim de prognósticos e tive uma frustração muito grande logo no início da minha carreira de previsão de futuro. Eu escrevi, ainda na faculdade, em 1978, um longo artigo que se chamava Socialismo e Liberdade. E o artigo dizia assim: o mundo caminha inexoravelmente para o socialismo, pois de lá para cá caiu o muro de Berlim, desfez-se a União Soviética, abriram-se as economias de toda a Europa Oriental e até a China já pratica capitalismo selvagem. De modo que eu constatei logo cedo que esta não era a minha vocação, aposentei a minha bola de cristal, que é especializada em ler o passado, e passei a me dedicar à tarefa mais confortável, mais segura, de comentarista de videotape. Depois que acontece, eu compareço, explico tudo por que aconteceu e geralmente não erro o resultado. É uma vida com menos sobressaltos do que é de previsão de futuro, o que no Brasil, como disse certa vez o ministro de Estado, nem a previsão do passado é uma atividade confortável. Segundo ele, no Brasil até o passado é incerto. Mas mesmo assim, eu tenho um conjunto de ideias e de opiniões para compartilhar sobre o desempenho das instituições e chegarei em breve na discussão do poder judiciário, nesse mundo à parte, às vezes estranho mundo em que nós todos vivemos. O poder executivo no Brasil foi configurado pela Constituição de 1988 no tradicional modelo presidencialista latino-americano. Nós temos escapado de algumas vicissitudes pelas quais estão passando os nossos vizinhos, mas eu sou da crença de que o modelo presidencialista hipertrofiado que se pratica no Brasil é um convite a tentações autoritárias e acho que nós precisamos revê-lo em algum lugar do futuro. Como todos sabem, o plebiscito pelo parlamentarismo foi derrotado em 1993 e, portanto, entre nós vigora o modelo presidencialista. Eu acho que não há como subvertê-lo de maneira substantiva, porque, sobretudo, a eleição direta se incorporou à prática política brasileira, mas era preciso criar um modelo atenuado de presidencialismo, como se pratica em Portugal, como se pratica na França. Eu devo dizer que desembarquei do presidencialismo como uma alternativa de sistema de governo já há alguns anos atrás, numa final de campeonato brasileiro em que jogavam o Flamengo e o Atlético Mineiro, e no meio do jogo aconteceu uma pancadaria generalizada, invadiu a imprensa, invadiu a torcida, invadiram os dirigentes, e a uma certa altura do centro do gramado, o presidente do Atlético, para todas as câmeras de televisão, disse: eu gostaria de fazer um apelo aqui do centro do gramado ao presidente da República, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, para que intervenha neste jogo, um apelo de presidente para presidente. Eu disse: esse modelo não pode prestar. E a verdade é que o sistema presidencial tem sido a causa de muitos dos problemas de desvios autoritários na América Latina, e acho que nós deveríamos aproveitar esta época de bonança, esta época de estabilidade institucional, para revisitarmos esse modelo e atenuarmos este presidencialismo imperial. Não só o do abuso das medidas provisórias, mas a competência orçamentária do presidente da República de contingenciar verbas orçamentárias e, portanto, a sua decisão discricionária de não gastar, de não liberar as verbas, de asfixiar órgãos, entidades, instituições de maneira discricionária, sem nenhuma motivação, me parece uma competência totalmente indesejável e que dá margem ao autoritarismo e dá margem às negociações não republicanas. E acho que nós deveríamos nos imunizar contra desvios autoritários e contra desvios não republicanos, porque o passado condena. Passando adiante para o poder legislativo, este foi o poder que recuperou as suas prerrogativas,
mas que nunca mais voltou a ser um poder verdadeiramente legislativo. As competências legislativas materiais permanecem amplamente concentradas no Executivo por medidas provisórias ou pela iniciativa dos projetos de lei, e o Legislativo mudou o foco da sua atuação para a fiscalização mais do que para a iniciativa legislativa. Eu penso que o poder legislativo no Brasil vive um momento difícil. Nós todos estamos conscientes da necessidade de uma reforma política que restabeleça a legitimidade, a credibilidade, a representatividade do poder legislativo. Não há democracia sem um legislativo forte e atuante. O regime militar acreditou que fosse possível instituir um modelo que não passasse pela política, que passasse predominantemente pela tecnocracia, e esse modelo não provou bem. Portanto, a política numa democracia é essencial, e eu acho que nós precisamos investir energia e patriotismo na reconstrução de um poder legislativo que atraia novamente as melhores vocações. De modo que eu diria, num balanço desses 20 anos, que a reforma política é provavelmente a tarefa inacabada mais importante. E acho que nós temos que investir energia nela, e talvez algumas das reformas necessárias devam ser pensadas para daqui a 8 anos, para que elas sejam feitas sem interferir com os interesses que já estão postos na mesa no jogo político, porque aí nunca se consegue fazer o modelo desejável. De modo que eu pensaria em reformas imediatas para acudir emergências e reformas que vigessem daqui a 8 anos, para que nós pudéssemos ter um país com instituições políticas mais sólidas e menos dependentes de lideranças individuais. E chego assim, e por fim, ao poder judiciário, que é o poder onde todos nós nos encontramos e nos reunimos. E a verdade é que o poder judiciário foi o maior beneficiário da Constituição de 1988. O poder judiciário vive um momento, ou vive já há alguns anos, uma fase de vertiginosa ascensão política e institucional. E isto é indistintamente a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal. A ascensão do Poder Judiciário na vida política brasileira pode ser captada pela simples leitura das manchetes dos jornais, onde nós vamos verificar que não há um dia sequer em que alguma das chamadas importantes não passe por alguma decisão do Poder Judiciário. E a verdade é que com a redemocratização, e a partir de 88, o Poder Judiciário deixa de ser um departamento técnico especializado como era e passa a ser verdadeiramente um poder político. E um poder político que disputa espaço com os outros poderes e que, em certas circunstâncias, ocupa os vácuos de poder deixados pelos dois outros poderes. Eu penso que há muitas explicações para isso. A primeira, a própria redemocratização em si e a recuperação das garantias da magistratura de uma maneira geral. Em segundo lugar, porque a redemocratização trouxe uma nova consciência de cidadania e, portanto, de titularidade dos próprios direitos. Em terceiro lugar, porque a Constituição de 88 criou novos direitos, criou novas ações e criou novas hipóteses de legitimação extraordinária, de substituição processual, de tutela coletiva, que, inclusive na Justiça do Trabalho, redesenhou o papel do Ministério Público e a capacidade de intervenção judicial em muitos domínios. Além disso, nós temos, além de tudo isso, nós temos no Brasil um modelo de jurisdição constitucional, de controle de constitucionalidade, que dá muitos poderes ao judiciário. Porque no Brasil nós praticamos
tanto o modelo americano de controle de constitucionalidade, que é um modelo incidental e difuso, pelo qual qualquer juiz de direito pode deixar de aplicar uma lei que considere inconstitucional. Portanto, todo juiz de direito interpreta e aplica a Constituição, e todo juiz de direito exerce controle incidental de constitucionalidade. Significa dizer, ele pode deixar de aplicar uma norma infraconstitucional que ele considere incompatível com a Constituição. Esta é uma competência ampla que nos países da Europa não se verifica. Por qual razão? Porque lá o controle é concentrado e, portanto, as questões que envolvam constitucionalidade devem ser remetidas ao Tribunal Constitucional, que vai julgá-las incidentalmente. E, além disso, os tribunais constitucionais europeus, o alemão como modelo matriz, tem competência para as ações diretas. Portanto, nós temos o modelo americano, de que todo e qualquer juiz de direito pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade, e temos o modelo de ações diretas pelos quais é possível alçar, por uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade ou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é possível alçar uma matéria diretamente ao Supremo Tribunal Federal. E é isso que coloca o Supremo Tribunal Federal, por vezes, no centro dos grandes debates nacionais que em outras partes do mundo são travados no âmbito da política. É isso que faz com que possa chegar diretamente ao Supremo uma questão sobre nepotismo, ou uma questão sobre a legitimidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, ou uma questão sobre fidelidade partidária. De modo que o modelo de jurisdição constitucional adotado no Brasil dá um certo protagonismo ao Poder Judiciário, porque quase tudo pode ser alçado ao Poder Judiciário, incidentalmente ou por ação direta. E, por fim, aquela constitucionalização ampla a que me referi faz com que quase tudo no Brasil hoje possa, em algum momento, chegar ao Poder Judiciário. Porque constitucionalizar é, na verdade, retirar da política e trazer para o mundo jurídico. Porque colocar na Constituição significa criar a possibilidade de aquela norma ser vertida em uma pretensão perante o Poder Judiciário. Esse é o papel das normas jurídicas. Elas tutelam interesses e estes interesses, quando não sejam realizados adequadamente, geram pretensões e estas pretensões são levadas ao Poder Judiciário. De modo que a judicialização no Brasil é, em ampla medida, decorrente deste conjunto de circunstâncias, que agora falando de trás para frente, envolve esta constitucionalização ampla, envolve o modelo de jurisdição constitucional brasileiro, envolve o fato de que se criaram novos direitos, novas ações e novas hipóteses de substituição processual, e o fato de que o judiciário, recuperadas as suas prerrogativas, mostrou grande disposição para disputar espaço com os poderes políticos de uma maneira geral. É isso que faz com que, no Brasil, todas as grandes questões hoje tenham sido postas perante o Poder Judiciário. Questões relacionadas às grandes reformas constitucionais do governo Lula. A reforma da Previdência teve o seu último capítulo no Poder Judiciário, na questão da tributação dos inativos. A reforma do Poder Judiciário teve o seu último capítulo no Supremo Tribunal Federal, a questão da criação do Conselho Nacional de Justiça. Temas importantes relacionados à separação de poderes, como a possibilidade ou não de o Ministério Público conduzir a investigação criminal, está posta perante o Supremo Tribunal Federal. Consenso que tem relutado a beça em bater o martelo nesta matéria, mas é porque é difícil mesmo. Mas a questão dos limites de investigação pelas comissões parlamentares de inquérito, se pode quebrar sigilo, se não pode, se pode decretar prisão ou se não pode, se pode decretar indisponibilidade de bens, todas essas são matérias que estão sendo demarcadas
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Poder Judiciário. Questões afetas aos direitos fundamentais, progressão de regime no caso de crimes hediondos, liberdade de expressão na hipótese de manifestações racistas, no célebre caso Elvanger, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, as pesquisas com células-tronco, embrionárias, e aparentemente há um início de sucesso nas pesquisas, os jornais de hoje noticiavam, a interrupção de gestação, que é uma questão polêmica no mundo inteiro, menos nesse caso menor do feto inviável, mas a questão em si da interrupção da gestação, ela é um tormento para os parlamentos e para as Supremas Cortes de todo o mundo pelas dificuldades e pelas implicações éticas aí envolvidas. Todas essas matérias estão postas hoje perante o Poder Judiciário, perante o Supremo Tribunal Federal. Mas não são só as grandes. A assinatura básica de telefonia foi o Judiciário que decidiu. Tarifas de transportes públicos, pedágios de rodovias, mensalidade dos planos de saúde, a rotina da vida, hoje em dia, está posta perante o Poder Judiciário, até porque o que é importante para um não é o importante do outro. Eu me lembro sempre de um cunhado que eu tenho, pessoa querida para mim, que ofereceu o seu jardineiro, disse: Pedro, você quer esse terno? E Pedro disse: o terno não, mas o cabide eu aceito, sim, senhor. O que isso quer dizer? Que para uns o importante é terno, para outros o importante é cabide. Embora possa parecer curioso para a gente alguém preferir um cabide a um terno, a verdade é que o jardineiro não usa terno, mas usa cabide. Portanto, o que é importante para um não é importante para outro, e às vezes nós nos perdemos enfatizando as grandes questões abstratas e as pessoas têm necessidades mais imediatas, e os senhores na Justiça do Trabalho lidam com a dimensão mais nuclear da dignidade da pessoa humana, que é o salário e a necessidade de subsistência das pessoas, e às vezes o que é muito pequeno para um é a vida do outro, e portanto, a rigor não há questão pequena. O que existe são necessidades diferentes e pontos de observação diferentes na vida. É uma poesia muito bonita de um poeta espanhol chamado Ramón de Campo Amor, em que ele diz: en este mundo traidor no há verdade ni mentira, todo tiene el color del cristal con que se mira. As coisas na vida têm a cor da lente com a qual a gente está olhando, e as coisas variam com o ponto de observação, e às vezes as coisas variam de acordo com o nosso desejo. A gente vê nas coisas o que a gente gostaria que lá estivesse. Essa é a relatividade da vida, esta é a beleza e a dificuldade da interpretação jurídica, a interpretação de cada cabeça uma sentença, em cada cabeça uma visão diferente do mundo. Portanto, nós chegamos ao Poder Judiciário para verificar esta ascensão institucional do Poder Judiciário e constatamos que a vida brasileira, do mesmo passo que se constitucionalizou, ela se judicializou e a sociedade passou a ver no judiciário um espaço político importante. O judiciário ocupa hoje um espaço importante no imaginário da sociedade brasileira, no imaginário do cidadão comum. E, neste particular, gostaria de enfatizar que a Justiça do Trabalho ocupa um papel especial no imaginário popular. Quando o cidadão comum diz eu vou buscar os meus direitos, ele geralmente está se referindo aos direitos trabalhistas. Essa é a justiça que ele conhece, que ele entende, e é a que ele não teme, porque a justiça comum, muito comumente, é extremamente dura com os pobres. E a justiça do trabalho, de uma maneira geral, é a justiça onde os pobres são acolhidos e chegam a ela com menos temores, ou no máximo podem não levar exatamente o que queriam, ou tudo o que queriam, mas não é a justiça que toma deles o que eles não têm, ou toma deles a liberdade. A justiça do trabalho, portanto, eu penso no imaginário popular, um espaço importante
onde o cidadão simples, o cidadão comum, pode ir postular os seus direitos. Eu ainda quero voltar, na conclusão da minha exposição, à questão da judicialização do Poder Judiciário e fazer uma reflexão sobre a legitimidade democrática do Judiciário e procurar compartilhar algumas ideias sobre esta demarcação de espaços. Como esse é um ambiente de juristas, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões teóricas, breves, sobre as profundas mudanças que ocorreram no Brasil e no mundo nos últimos anos, no modo como se pensa e se pratica o direito. Estas mudanças todas, elas tiveram como premissa uma mudança filosófica importante, que talvez passe despercebida como tal, mas ela já se incorporou ao dia a dia da prática das instituições judiciais. Nós vivemos no mundo atual, sobretudo nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial, portanto, eu estou falando dos últimos 50 anos, embora no Brasil, nos últimos 20, em razão da redemocratização, uma cultura jurídica que tem sido identificada como pós-positivista. O pós-positivismo é um modo de pensar e interpretar o direito que não despreza a lei, a norma escrita, a normatividade estatal, porque a lei é uma conquista da humanidade no que ela representa de despersonalização do poder e de um esforço de racionalidade para produzir o bem comum, ao menos idealmente. Mas nós hoje todos vivemos uma cultura em que o direito, porque está em busca da justiça, já não cabe inteiramente na normatividade positivada. Existe direito nos valores compartilhados pelo mundo civilizado e existe direito, sobretudo, nos princípios, ainda que princípios não escritos. A característica desta época pós-positivista é uma reaproximação entre o direito e a ética, entre o direito e a filosofia jurídica, a teoria dos valores. E os valores ingressam no mundo jurídico pela porta larga dos princípios, sobretudo dos princípios constitucionais. De modo que princípios como a dignidade da pessoa humana, a razoabilidade, a solidariedade, a moralidade, a eficiência, eles mudaram o modo como se interpretam as normas jurídicas em geral, porque eles condicionam o sentido das normas jurídicas em geral. O grande papel do intérprete, o grande papel do operador jurídico é realizar a justiça. Mas esta justiça, para chegar a ela, se a lei não o levar num caminho direto, ele já não precisa recorrer às categorias metafísicas do justnaturalismo. Hoje em dia, procura-se produzir a justiça do caso concreto, utilizando como bússola, utilizando como roteiro os grandes princípios que procuram realizar esses grandes valores que são a liberdade, a justiça, a igualdade dentro do mundo do direito. De modo que nós temos hoje em dia uma cultura que procura legitimar as decisões, não apenas no relato frio da norma ou na competência formal da autoridade, mas na demonstração de que aquela é a solução justa, aquela é a solução que realiza de maneira adequada os valores e os princípios constitucionais. Pois bem, neste ambiente filosófico é que se desenvolveu um novo direito constitucional, e penso que um novo direito de uma maneira geral nos últimos 50 anos. Este novo direito constitucional no Brasil e no mundo, tirando os Estados Unidos, que tiveram uma evolução diferente, ele se caracteriza, o novo direito constitucional,
pelo reconhecimento de força normativa e efetividade à Constituição, pela expansão da jurisdição constitucional no mundo inteiro. Este não é um fenômeno só brasileiro, embora no Brasil a jurisdição seja a mais expandida, em seguida eu falo por quê, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, todos os países democráticos do mundo, praticamente, passaram a adotar o modelo de tribunal constitucional, controle de constitucionalidade. Esse é o modelo americano de direito constitucional. O mundo, também no direito constitucional, para bem e para mal, se americanizou. Por quê? Porque o modelo europeu tradicional era o modelo da centralidade da lei e da supremacia do parlamento. Era um modelo em que o judiciário não podia declarar a inconstitucionalidade da lei. O modelo que tinha controle de constitucionalidade era o americano, que era fundado na centralidade e supremacia da Constituição e no papel do judiciário na sua interpretação. De modo que o modelo americano era um modelo de supremacia judicial e o modelo europeu era um modelo de supremacia do parlamento. Depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países do mundo que se redemocratizavam, um a um, passaram a criar tribunais constitucionais e a instituir modelos de controle de constitucionalidade. De modo que a segunda mudança importante no direito constitucional contemporâneo foi esta expansão da jurisdição constitucional no mundo. No Brasil ela se expandiu porque o artigo 103 da Constituição, muito obrigado, deu legitimação para propor a ação direta de inconstitucionalidade a um vasto elenco de entidades, pessoas e órgãos, inclusive entidades da sociedade civil, como as entidades de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais. Hoje em dia, só não consegue levar uma discussão sobre a constitucionalidade de uma lei no Supremo Tribunal Federal a entidade que não tenha nenhum tipo de inserção social, porque na pior das hipóteses um partido político menos conhecido com representação nacional vai se dispor a levar aquele debate, sem nenhum desprestígio aos partidos políticos menores. O que eu quero dizer é que não há questão importante hoje no Brasil que não possa ser posta perante o Supremo Tribunal Federal. E agora, com a proliferação de súmulas vinculantes, não há questão importante que não possa ser objeto de uma reclamação. Eu não sei como vai ser onde nós vamos chegar. Pois bem, a terceira transformação desse novo direito constitucional, que é a que eu verdadeiramente gostaria de compartilhar, foi a revolução ocorrida na interpretação jurídica no Brasil e no mundo nos últimos 20 anos. O modelo tradicional, que não foi derrotado, ele hoje convive com um conjunto de inovações que está fazendo todo mundo ter que reestudar e aprender novas categorias. Mudou no mundo contemporâneo o papel da norma, mudou o papel do intérprete e mudou o papel dos fatos na interpretação jurídica. No modelo tradicional, que ainda vige, a interpretação era feita sobre um modelo que se tem como um modelo de regras que são aplicáveis normalmente mediante subsunção. Portanto, regras aplicáveis mediante subsunção é o modelo jurídico tradicional, o modelo em que nós todos, os mais antigos pelo menos, fomos educados. Um bom exemplo deste modelo. A norma diz, aos 70 anos, o servidor público passa para a inatividade compulsoriamente. Está lá na Constituição. Essa é a norma. José, serventuário da Justiça, completou 70 anos. Esse é o fato relevante. Consequência jurídica, José passa automática e compulsoriamente para a inatividade. Neste modelo, a interpretação envolve um raciocínio silogístico elementar, em que a norma é a premissa maior, o fato relevante é a premissa menor e a sentença é a conclusão. Pois bem, um outro exemplo, caro aos processualistas. No processo civil,
na justiça comum, contra a sentença judicial cabe recurso de apelação. João, derrotado em uma demanda, interpôs contra a sentença um agravo de instrumento. Consequência jurídica, o seu recurso não foi conhecido e a decisão transitou em julgado. E, portanto, a premissa maior contra a sentença cabe apelação, premissa menor, que é o fato relevante, João interpôs agravo de instrumento, a conclusão, a inadmissão do recurso. Esse é um tipo de raciocínio jurídico muito corriqueiro e que, aliás, resolve boa parte dos problemas da nossa vida. Infelizmente, bem infelizmente, a vida ficou muito mais complicada do que isso. O mundo moderno, com a sua multiplicidade de valores, com a pluralidade de projetos existenciais legítimos, o mundo contemporâneo já não comporta apenas soluções subsuntivas. É preciso que o judiciário produza soluções criativas, construtivas, porque a solução dos problemas já não estará mais integralmente na norma. 2 exemplos relativamente singelos. O cantor Roberto Carlos ingressou em juízo para impedir a divulgação de um livro que contava a história da sua vida. Ele vai a juízo invocando o seu direito de privacidade e o seu direito de imagem, ambos bens jurídicos protegidos constitucionalmente. O autor do livro, o jornalista que escreveu o livro, por sua vez, se defende invocando 2 bens jurídicos constitucionais, a liberdade de expressão dele e o direito de informação do público. Até em quantidade de normas, essa disputa está 2-2. Pergunta-se: o juiz que vai decidir este caso, tem como ele decidir, mediante subsunção dos fatos relevantes, autoria de um livro sobre a vida do cantor, enquadrar esses fatos em uma das normas? Mas qual das normas? Se existem múltiplas normas postulando soluções diferentes, e entre normas constitucionais não há hierarquia, entre direitos fundamentais não há hierarquia. Este juiz, ele não pode solucionar este problema pela metodologia tradicional, porque simplesmente ela é insuficiente. Outro exemplo. Suponham a disputa pela construção de uma usina hidrelétrica na Amazônia. Um grupo ambientalista entra com uma ação dizendo que uma usina hidrelétrica neste lugar provocará grande impacto ambiental e prejuízo para o meio ambiente. Meio ambiente é um valor jurídico constitucional. Vem o governo do outro lado e diz: o país está numa fase de desenvolvimento, o desenvolvimento nacional é um bem jurídico constitucional, eu preciso aumentar o potencial energético do país, eu preciso fazer esta usina. De novo, temos 2 valores constitucionais contrapostos. Como é que o juiz soluciona este problema? O que eu quero dizer, esse não é um estudo sobre interpretação constitucional, é que a metodologia tradicional, subsunção do fato relevante na norma aplicável, já não serve mais. Este juiz, ele já não desempenha apenas uma função técnica de conhecimento, que é revelar a solução que está prevista na norma e aplicá-la ao caso concreto. Nestes exemplos que eu dei, o juiz não desempenha apenas uma função técnica de conhecimento. Ele desempenha um papel de coparticipante na criação da norma. Ele tem parâmetros constitucionais, mas é ele que tem que construir a solução para o caso concreto. Não há uma solução em abstrato, pronta na norma. Por isso é que eu disse, mudou o papel da norma. Por qual razão? Porque no modelo tradicional, a norma, no seu relato abstrato, tinha a solução do problema. Neste modelo da nova interpretação, a norma trará um princípio ou um direito fundamental que pode estar em rota de colisão com outro. Portanto, a solução não está pronta na norma.
Em segundo lugar, o intérprete, o juiz, que no modelo tradicional desempenhava uma função técnica de conhecimento, aqui desempenhará uma função política de criação do direito, de criação da norma para o caso concreto. E o fato que no modelo tradicional ficava lá paradão, só para ser enquadrado na norma relevante, no novo modelo, o fato é parte da normatividade. Por quê? Porque como o juiz não pode responder em tese se o direito à liberdade de expressão vale mais que o direito de privacidade, ele vai ter que, à luz dos fatos relevantes, dizer, nesta situação concreta, a solução constitucionalmente adequada é esta e não esta. Portanto, nós vivemos um universo em que o juiz é coparticipante do processo de criação do direito. A solução muitas vezes terá que ser construída mediante ponderação entre direitos fundamentais, princípios ou valores contrapostos, e o juiz terá de argumentativamente demonstrar que aquela solução é a que melhor realiza a vontade constitucional. Ou seja, nós vivemos um mundo de perda de objetividade e de perda de segurança jurídica, porque a solução não está pronta na norma, ela é construída pelo intérprete, muitas vezes, do caso concreto. O que legitima esta decisão criativa e construtiva do juiz? Ele, ao produzir esta decisão, em interpretação constitucional, ele precisa convencer um auditório esclarecido e bem intencionado que aquela é a melhor solução. Qual é o auditório do juiz? O auditório de um juiz de primeiro grau é, em princípio, o seu tribunal, que é quem tem competência para reformar a decisão que ele proferiu. Eu não vou dizer que o auditório sejam as partes, porque as partes e seus advogados não existem nem para fazer doutrina, nem cada uma de per si para produzir justiça. Cada parte está procurando o seu interesse e o advogado patrocina interesses e o advogado não faz doutrina. O advogado postula, dentro dos limites da lei e da ética, o interesse do seu cliente. É esse o papel social do advogado. Do outro lado deve ter um outro advogado fazendo a mesma coisa, e a justiça é a síntese destes argumentos, tal como pronunciada pelo juiz. A síntese, às vezes, pode reconhecer a inteira razão de um lado e nenhuma razão do outro, mas seja como for, o juiz pesará os argumentos dos dois lados. Portanto, o juiz cria a decisão e submete a sua decisão criativa ao seu tribunal. E se for uma questão constitucional, em algum momento ela chegará ao Supremo Tribunal Federal, pode chegar, e, portanto, o auditório final das questões constitucionais é o Supremo Tribunal Federal. Certo? Mais ou menos. Formalmente, sim. Mas o direito e a justiça hoje já não são mais um domínio de competências formais nem de argumentos de autoridade. O que legitima o Supremo é a sua capacidade de demonstrar para a sociedade que aquela decisão era a decisão adequada, a decisão justa. E, consequentemente, o judiciário vive hoje um momento de intensa interlocução com a sociedade. É uma interlocução indispensável, traz inconveniente que a imprensa também procura pautar o judiciário, mas a interlocução do judiciário com a sociedade se tornou indispensável, porque se ele está criando o direito e ele não é eleito, o que legitima a decisão do judiciário é a aceitação social. A diferença entre poder em estado bruto e autoridade é precisamente o consentimento, o respeito, a adesão à decisão que foi produzida. O que há, no entanto, de extremamente interessante é o frágil equilíbrio desta relação. O judiciário tem que ser transparente e o judiciário deve contas à sociedade, porque num Estado democrático todo poder é um poder representativo. Portanto, todo poder é exercido em nome do povo. O judiciário não é um fim em si mesmo. Porém,
o mérito do judiciário não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque muitas vezes a decisão correta, a decisão justa, é a decisão impopular, porque o judiciário muitas vezes desempenha um papel contramajoritário. É o papel de defender a Constituição e de defender os direitos fundamentais, mesmo contra a vontade da maioria. Se houver 8 cristãos e 2 muçulmanos em uma sala, os 8 cristãos não podem deliberar jogar os 2 muçulmanos pela janela. Mas por que não pode? Se essa é a vontade da maioria, e se a democracia é o governo da maioria? A democracia é o governo da maioria, respeitados os valores e os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Quem é o guardião da Constituição? É o Poder Judiciário e, em última análise, o Supremo Tribunal Federal. Quem é que tem que dizer não à maioria para defender a Constituição e os direitos fundamentais? É o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. É esta posição de grande poder e de grande risco que o Judiciário tem que exercer com ponderação, com parcimônia. A jurisdição constitucional, ela é feita de ousadias e de prudências, porque o Judiciário vive sempre o que se chama de dificuldade contramajoritária, o que a doutrina americana chama de dificuldade contramajoritária. Os membros do Poder Judiciário não são eleitos. E, portanto, quem define as políticas de um país a cada época são os agentes públicos eleitos, é o processo político majoritário, salvo quando esteja a Constituição em jogo. E aqui está, e essa é a minha última observação, a questão da legitimidade democrática do Poder Judiciário. Quando é que o Poder Judiciário, cujos membros não são eleitos, pode legitimamente sobrepor a sua vontade à do parlamento, que foi eleito e elaborou a lei, ou a um ato do presidente da República eleito com mais de 40 milhões de votos? O Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros e nenhum voto, pode sobrepor a sua vontade política à vontade do presidente da República eleito com mais de 40 milhões de votos. O que legitima isso? É que o modelo vitorioso no mundo, a ideologia vitoriosa ao final do século XX, foi o constitucionalismo, já incidido mesmo, foi o socialismo, não foi. Foi o constitucionalismo democrático. O constitucionalismo democrático é a combinação de 2 ideias vitais para o mundo civilizado contemporâneo, ideias que se aproximaram, mas que não se confundem. Constitucionalismo e democracia. Constitucionalismo significa poder limitado, respeito aos direitos fundamentais. E democracia significa soberania popular, governo da maioria. E esta combinação que... Não é o meu, é esta combinação que dá a tônica do Estado constitucional contemporâneo. Por quê? Porque a soberania popular, o governo da maioria, pode violar as regras do jogo democrático e os direitos fundamentais. É nesta hora que surge o Poder Judiciário. Portanto, a legitimidade do Poder Judiciário só existirá quando ele atue em nome da Constituição. E aqui uma observação final, que foi o objeto da minha palestra na conferência da OAB. Há uma diferença, a meu ver, entre judicialização e ativismo judicial. A judicialização é este fato que decorre da ascensão do judiciário e da constitucionalização ampla. E como as pretensões podem ser levadas ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem que decidir acerca delas. Portanto,
O Procurador-Geral da República questionou a lei que legitimava as pesquisas com células-tronco embrionárias e o Supremo teve que se manifestar. Agora, o ativismo não é um fato, é uma atitude, é um modo de interpretar a Constituição. É um modo de interpretar a Constituição de maneira expansiva, levando a Constituição a situações que não haviam sido expressamente previstas no seu texto, mas que razoavelmente podem ser alcançadas pelos princípios constitucionais. E exemplos: a decisão do Supremo sobre fidelidade partidária, com base no princípio democrático, foi uma forma de interpretação expansiva. A decisão do Supremo na hipótese de nepotismo quanto aos poderes executivo e legislativo foi uma decisão expansiva, uma decisão marcada pelo ativismo judicial. Por que o Supremo tem sido mais ativista? Porque aquele déficit de representatividade do legislativo tem feito com que, em muitas matérias, ele não esteja atendendo às demandas da sociedade. E o Supremo e o Judiciário têm se sentido legitimado a atender às demandas da sociedade que, em certos casos, não foram atendidas adequadamente pelo Poder Legislativo. Esse movimento de ativismo e autocontenção judicial, que é um movimento pendular, ele se verifica em todo o mundo. Quando o Legislativo se fortalece, o Judiciário se retrai e vice-versa. Nós estamos passando por esse mesmo processo. Eu concluo para dizer que o Judiciário não deve se abster de, em nome da Constituição, defender os direitos fundamentais, inclusive os das minorias e inclusive contra o clamor público, quando seja o caso. Mas o Judiciário também não deve presumir demais de si mesmo e oprimir o espaço da política, porque não há sociedade democrática sem política. Uma frase feliz do Gilberto Amado: querer ser mais do que se é ser menos. Portanto, o Judiciário tem esse ponto de equilíbrio que varia e é feito, como disse anteriormente, de ousadias e prudências. A jurisdição constitucional é feita de ousadias e prudências, como a vida de todas as instituições, como a vida de cada pessoa individualmente. A vida da gente é um permanente equilíbrio. Não importa se faz sucesso, se não faz sucesso, se ganha dinheiro, se não ganha dinheiro. Todas as pessoas, no que fazem, no que trabalham, elas vivem se equilibrando. A vida da gente é uma travessia permanente de corda bamba, com um esforço para se manter de pé e equilibrado. Às vezes a gente vira um pouco para a esquerda, às vezes vira um pouco para a direita, às vezes a plateia olha para o equilibrista e pensa que ele está voando. E não tem problema nisso, a vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que está se equilibrando. Porque se ele achar que está voando, ele vai cair. E na vida real, não tem rede. De modo que eu penso que o papel do poder judiciário, o papel da jurisdição constitucional deve ser exercido como a vida deve ser vivida. Com determinação, com valores, com uma dose de bom humor e com humildade. Muito obrigado. Senhores, como ficou muito claro pela manifestação do professor Gilberto Barroso, e querendo já fugir um pouco a modéstia, eu creio que a Ana Matra acertou claramente na opção de trazê-lo para fazer essa pequena palestra que nós estamos transmitindo ao vivo, que também depois ficará no site, a respeito dos 20 anos da Constituição. Já era um desejo da Ana Matra, professor Gilberto Barroso, levá-lo aos nossos encontros. Havia uma possibilidade de tentar levá-lo a Manaus no nosso encontro desse ano, não foi possível por conta da sua agenda, mas sempre tivemos a vontade de trazê-lo. Eu confesso que não me canso de ouvi-lo, e não vou dar uma daquela da pessoa no aeroporto que disse que você foi meu professor, não chegamos a tanto,
Mas o primeiro encontro de magistrados que eu participei no Rio de Janeiro, como empossado há 15 anos atrás, você era um dos palestrantes lá em Nova Friburgo. Né? Estava começando. Estava novinho também. Então nós dois estávamos ainda bastante novinhos. E eu acho que a gente não se cansa de ouvir o professor Barroso, porque tem uma oratória que nos prende demasiadamente a atenção e tem o conteúdo das suas palestras nos leva a uma reflexão bastante instigante a respeito do papel da Constituição e aqui agora do papel do Judiciário como intérprete dessa Constituição. Acho que a Justiça do Trabalho, como você colocou muito bem, além de ter essa vocação da justiça, eu não gosto muito dessa expressão porque pode parecer que a Justiça do Trabalho se diminui com relação a isso, mas não é, ao contrário, a justiça do cidadão na sua acepção mais pura da palavra, ou do trabalhador, na sua acepção mais pura da palavra, ela tem cada vez mais procurado resgatar os valores constitucionais para a efetivação dos seus direitos, dos direitos trabalhistas e dos direitos do direito do trabalho propriamente, de uma sociedade mais justa no Brasil. Então, acho que a sua reflexão nos leva, de fato, a pensar o papel que o Judiciário tem. Acho que, de fato, nós passamos por um momento extremamente positivo na questão da interpretação constitucional, de inovações na interpretação do texto constitucional. O Supremo está revendo uma série de jurisprudências que anteriormente já estavam consolidadas, ou que agora se transformam em questões mais do dia a dia da população, digamos assim, ou questões mais próximas da população, por conta desse acesso que você me colocou. Qualquer cidadão, qualquer entidade de representação pode hoje provocar o Supremo a respeito desse debate. Acho que isso é importante e muito bom para a democracia, é bom para o constitucionalismo democrático, como você bem coloca, e acho que todos nós temos esse papel. A Ana Matra se sente extremamente honrada com a sua presença, já disse isso, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu não sei se nós teríamos algum tempinho para alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta, eu digo que só que a transmissão já cessou, porque eu não vou ficar transmitindo as perguntas. Mas eu quero saber se alguém aqui tem alguma coisa para fazer, pergunta ao professor Barroso. Alguém quer fazer um questionamento? Sim. Mais alguém? Por favor. Você pode fazer daí, se for, já ok. Geraldo. Sou aposentada da 24ª região, nasci na 3ª região, optei pela 10ª e depois finalizei a carreira na 24ª região como